Olá, gente! Como é que vocês estão? Estou aqui de volta. O que eu vou falar hoje? Antes de nós começarmos a nossa conversa, ative as notificações do canal para que você não perca nenhum conteúdo que nós postamos aqui. Cada conteúdo pode ser um diferencial para te ajudar na sua formação, naquela dúvida que você tem e que você tem vergonha de perguntar, ou mesmo naquela dúvida que você nem sabe que tem porque você ainda não visualizou essa situação. E é indispensável que nós, profissionais de saúde, estejamos constantemente nos atualizando, estudando. Então, ative as notificações aqui no sininho e se inscreva no canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre... Vou dar uma dica, tá? O que é isso aqui que está na minha mão? Vocês sabem o que é? Acho que sim, né? Tubo orotraqueal. Esse tubo, a intubação, ela pode ser feita orotraqueal ou nasotraqueal, né? Pelo nariz, mas a mais comum é realmente a orotraqueal. O paciente, ele pode ser intubado, primeiro, quando ele está com esforço respiratório significativo, que ele é avaliado pela equipe médica e visualiza que esse paciente está com diminuição do nível de consciência, está com uma perfusão, problema de ventilação, ou quando esse paciente, algumas das situações, ele vai fazer uma anestesia geral por conta de algum procedimento cirúrgico, são algumas das situações que esse paciente pode precisar ser intubado. Obviamente, gente, são inúmeras as situações, então eu citei algumas aqui para vocês. O que é importante vocês saberem e que eu vim falar um pouco para vocês hoje? Esse é o tubo. Esse tubo, ele tem tamanhos variados. Esse daqui, por exemplo, é um tubo de número 6, tá? Ele é um tubo pequeno. Ele é um tubo para um paciente pequeno, porque a quantidade de ar que vai ser ventilado para o paciente, ventilado é jogado para o paciente através da ventilação mecânica, tem muito a ver com o volume corporal e com a capacidade respiratória desse paciente, ou seja, o quanto esse paciente necessita de ventilação. Então, na sua casa, quando você precisa de mais água na caixa d'água, você bota um cano mais grosso. Se você precisar de menos água naquela torneira, você vai botar um cano mais fino. E é exatamente o mesmo princípio. Um paciente maior, que tem uma capacidade respiratória maior, que precisa de uma quantidade maior, um aporte maior de volume, ele vai precisar de um tubo mais grosso. Quanto maior o número, mais grosso o calibre desse tubo, né? E dentro das partes do tubo que eu me propus a vir mostrar para vocês estão o conector. Eu vou apontar com a seringa para facilitar a visualização de vocês, tá? O conector, essa parte aqui, ele é conectado na conexão que vai para a ventilação mecânica. Ele fica exterior ao paciente. Essa parte aqui é uma linha radiopaca. O que é uma coisa radiopaca? É que ela aparece na radiografia. Aqui você tem mensurações, medidas para ver efetivamente qual é a medida que esse tubo está inserido. Temos o número desse tubo sempre. Quando vocês forem fazer as anotações de enfermagem desse paciente, muitas vezes vocês vão fazer o cuidado de pacientes graves juntos com o enfermeiro. Por quê? Porque a assistência ao paciente grave, pelo nosso código, ele é privativo do enfermeiro, mas é muito comum vocês entrarem e muitas vezes em várias terapias intensivas os técnicos também trabalham sem problema nenhum. Então sempre anote lá no seu registro de enfermagem qual é o número, o seu paciente, cliente acoplado à ventilação mecânica com tubo orotraqueal número 6, número 6,5, número 7. Em quantos centímetros da comissura labial? Por quê? Porque se esse tubo acabar sendo tracionado por algum motivo, agitação do paciente, uma mobilização, você vai conseguir saber quantos centímetros esse tubo estava antes, quando você estava ali do lado daquele paciente. Uma outra parte que é importante mostrar para vocês, esse tubo ele tem o cuff e tem o balão do cuff. Vou mostrar primeiro o balão do cuff. O balão do cuff é esse daqui. Ele é inflado depois que o paciente é intubado. Eu vou inflar para que vocês vejam. Uma seringa que enche de ar.
Vocês estão vendo como ele ficou redondinho? Esse cuff, para que ele serve? Essa parte aqui é a válvula unilateral e que dá uma sensação tátil, que a gente consegue palpar para saber se tem ar efetivamente dentro desse cuff ou não. Essa sensação tátil. Essa válvula aqui é uma válvula que é unilateral. Enfim, esse cuff, esse balão do cuff, ele não serve para segurar tubo. O que segura o tubo é o fixador de tubo, meus amores. Nunca falem que é para segurar tubo e as pessoas costumam falar isso. O balão ele serve para evitar escape aéreo. O paciente está sendo ventilado para que esse ar não volte pelo espaço que fica. Então ele serve para isso e ele serve também para prevenir e evitar pequenas microbroncoaspirações, já que esse paciente ou está geralmente com diminuição do nível de consciência ou esse paciente está sedado. Então esse paciente ele não tem a capacidade, né, de ficar deglutindo essa secreção. Então, ou seja, esse paciente não tem a capacidade de eliminar, ele vai acabar broncoaspirando e isso pode complicar muito a situação do paciente e acaba sendo uma complicação significativa, pneumonia também associada à ventilação mecânica. É muito comum enfermeiro, equipe de fisioterapia avaliar a quantidade, o quanto esse cuff está cheio. Tem até um aparelho que faz isso, que é o cuffômetro. Por quê? Porque se esse cuff estiver muito cheio, ele pode causar uma complicação nesse paciente chamado traqueomalácia. Eu espero que vocês tenham gostado dessas discussões aqui que nós fizemos sobre o tubo. Ative as notificações, se inscrevam no canal, é um prazer e até o próximo.